você que está aqui mais uma vez no meu canal. Meu nome é Cleiton. Então vamos aqui para mais um vídeo. Quero compartilhar aqui com vocês mais um dia de frio, muita neve, menos 11 graus hoje e com a sensação térmica aí de menos 21, né? Então olha aí como é que tá aqui. Muita neve, gente. A tendência das temperaturas tá caindo mais ainda nesses dias, mas estamos aqui bem aquecidinho fazendo esse vídeo aqui para mostrar aqui nesse momento aqui a neve caindo, bastante flocozinhos. Deve passar o dia, a noite todinha aí nevando. Mas mais uma vez peço para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, deixa seu like, compartilha. A gente está tendo aí novas pessoas inscritas aí no canal, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos direto pro vídeo aqui. Olá, gente. Então, depois que eu mostrei ali fora, né, o frio, congelante, muita neve, esse vídeo aqui é um vídeo mais de motivação para você que está com planejamento de vir morar nos Estados Unidos, ou até mesmo você tem um plano de morar fora do país, seja para Portugal, outros países da Europa, Ásia, depende aí do país, né? Então, eu cheguei como turista nos Estados Unidos e hoje estou aí já legalizado, sou professor em escola pública, mas aí teve todo um processo, não foi assim de um dia para a noite que você consegue conquistar as coisas. Então, eu venho para uma história, né, vindo já de um planejamento em que tive a oportunidade de ir ao Canadá, tive a oportunidade de estudar. E uma vez que você sai do Brasil e você vê um sistema funcionando, você vê as coisas bem diferente, mas também não quero dizer que fora do país tudo é mil maravilhas, tudo é melhor que o Brasil, não. E nem também tem um sentimento de igual as pessoas falam, né? O sentimento de vira-lata, né? Que tudo fora do país, do Brasil, é melhor que o país. Não, tem muitas coisas no Brasil que são excelentes, que quando a gente comenta, conversa com americanos, quando eles perguntam pra gente, mas como é que é o Brasil nisso, aquilo, eu falo assim, poxa, mas isso é muito bom, é fantástico. Posso estar falando para vocês em relação às leis trabalhistas, né? As leis trabalhistas no Brasil em termos de férias, de 13º, férias remuneradas também. Os americanos eles ficam muito surpresos, né? E falam assim, nossa, isso é muito bom. Mas a ideia mesmo de o pontapé inicial para sair do Brasil é que dentro da minha área, né, da educação, né, eu como professor e como educador, passando aí pelas áreas, de todas as áreas acadêmicas, todas as fases, né, das escolas, do infantil até o ensino médio, faculdade, como também na área de direção, coordenação, orientação, eu vi que eu precisava de um desafio, eu precisava de uma coisa que pudesse realmente dar um novo sentido, né, os desafios. E fora que também haviam outras coisas no Brasil que me incomodavam um pouco e eu precisava de novos ares. E então tive que planejar, não foi só pegar a mochila e mudar para o país, não, tem todo um processo. Eu, quando fui para o Canadá primeiramente, eu fui estudando uns 5, 6 meses antes como eram os estados, questão cultural, questão climática, questão de idioma, questão comportamental, tudo eu fui estudando para entender. É claro que existe aí a questão da tua expectativa e a realidade. Não fiquei surpreso quando eu cheguei lá, vi que era totalmente aquilo que realmente eu tinha estudado. Agradeço também porque existem muitos youtubers que fazem vídeos falando sobre como morar em determinado lugar e outras coisas. Eles são muito transparentes, são muito honestos com algumas informações. E eu tive a oportunidade de seguir algumas pessoas e que era realmente aquilo que elas estavam falando, né, em relação a determinado país. Então eu tive experiência no Canadá, gostei muito, fiquei assim fascinado. E a ideia primeira, né, dentro de um planejamento, era retornar para o
Canadá e ficar lá, me estabelecer lá. Mas retornei ao Brasil, continuei ainda na área da educação e fui aí amadurecendo a ideia para sair de vez mesmo do Brasil. E a ideia primeiro é voltar para o Canadá, mas acabei que vim para os Estados Unidos. Então, obviamente, todo um processo, né? Também estudar como seria a cultura aqui, como que seriam o desenvolvimento social, financeiro. Não tive muitas informações como tive em relação ao Canadá. Então, tive que vivenciar realmente aí dia após dias, aprendendo coisas novas para poder entender. Mas ainda no Brasil, aí vem, né? Passaporte eu tinha, aí então dei entrada no visto, né? Tem todo aquele processo longo, né? E não é barato, e a cada ano está tendo um aumento aí considerável. Então fiz todo o procedimento. E aí dá aquele friozinho na barriga também, né? Porque diante do planejamento que você faz para mudar e mudar de vez, aí você precisa do primeiro visto, né? E aí você fica aquela coisa, naquela entrevista, você vai vendo alguns sites, vai conversando com outras pessoas que às vezes tiveram experiências negativas, infelizmente, de ter um visto negado. Fui para a entrevista na embaixada. Eu tenho assim um sentimento que o meu visto ele foi aprovado. Eu acho que o que reforçou, a gente nunca sabe realmente quando uma pessoa vai estar entrevistando a gente, o que realmente se passa na cabeça deles de dar um visto ou não. O fato de eu ter saído do país para obviamente para um país estrangeiro e ter retornado, né? Até porque a pessoa pediu meu passaporte para olhar. Eu havia mencionado que eu tinha ido para o Canadá, expliquei qual foi o processo, o que eu fui fazer lá e visualizou que eu fiquei dentro do período estabelecido, dentro do visto, né, canadense, e retornei. Eu acredito que isso deu uma confiança, né, para que realmente eu pudesse ter o meu visto aprovado. E aí foram feitas algumas perguntas, se eu tinha minha casa própria, quanto tempo eu trabalhava no meu emprego, né, no atual emprego, quanto tempo eu iria passar nos Estados Unidos, qual era o propósito da minha viagem. Acredito que todo aquele tipo de pergunta básica, né, que todos passam, né, e também para onde eu ia viajar, né? Então, questão de turismo, esses tipos de respostas mais comuns. Então, ela ficou com o meu passaporte. Então, quando fica com o passaporte retido lá, é porque você vai ter o visto e vai ser encaminhado por correspondência. E aí foi o período de você se planejar financeiramente. O dólar também estava com altos e baixos, também sim, estava muito imprevisível, mas ainda tinha como fazer um planejamento mais sólido. Na época, o dólar, a diferença estava 2,60. Gente, imagina, 2,60, né? O dólar. Na época estava caro, né? Tudo é questão de tempo para a gente ter essa questão proporcional de entender, né? O quanto que a nossa moeda ainda fica tão aquém, né, dos outros países. Então tive a experiência, fui para Flórida, né, entrei, né, também tem aquele friozinho na barriga de passar a imigração no aeroporto, fazer aquelas perguntas, mas por incrível que pareça, quando eu cheguei no aeroporto, a gente treina, né, e a gente vê pessoas dando dicas pra gente no YouTube, ó, eles vão perguntar isso, aquilo, tal, imigração. E na verdade eu estava preparado, com frio na barriga. Quando cheguei, a pessoa só me olhou, falou bom dia em inglês e bom dia em espanhol. E falou assim: ó, tá aprovado aqui, você pode passar. Aí ele deu aquele carimbo, né? De 6 meses, passei. Então tive aí uma experiência na Flórida. O que eu posso dizer da Flórida? E tem muitas coisas interessantes na Flórida. Hoje eu entendo mais que a Flórida é um estado em que as pessoas aqui, os americanos principalmente, eles têm como objetivo de ter a sua aposentadoria para morar lá. Questão de impostos ser mais barato, questão de praia, calor, questões climáticas, isso tudo aí é um objetivo, né, dos americanos, mudar para a Flórida. E aí então
Fui lá, a experiência não foi assim muito interessante. Eu comecei a trabalhar na área de é, consertar telhado, né? Roof, shingles. Achei muito perigoso a parte de inclinação dos telhados, sempre ficava com medo de cair, calor muito intenso, e o shingle é um tipo de material pré-lixa, então você sente um calor muito forte. A forma como você fica também, a posição do teu corpo no telhado, às vezes muito agachado, você dói o joelho, dói as costas, as pernas. Assim, tem pessoas que já estão condicionadas, não sentem nada disso, tudo é questão de condicionamento. Mas eu não consegui me adaptar, então fui para Atlanta, tive a oportunidade de conhecer comunidade de brasileiros, me conectar com a igreja, lá trabalhei como personal trainer, foi uma experiência muito bacana, mas nesse período, assim, eu posso dizer para vocês que eu não tinha tempo para diversão, era só questão de trabalho. Enquanto personal trainer, eu tinha alunos aos sábados, aos domingos, então era todo dia, começava cedo, terminava tarde, mas estava entrando dinheiro, estava muito bacana e então a minha vida começou a mudar mesmo aqui de turista para uma pessoa legal, a partir do momento que eu conheci uma pessoa. Ela morava já em New Jersey, aí acabamos tendo um relacionamento, casamos, aí veio a questão do green card. Mas dentro desse processo todinho, até depois que eu casei, eu fui aplicar meu green card, acho que um ano depois, trabalhando em restaurante, trabalhando, aprendendo a passar carne, né, em churrascaria, lavando prato, lavando banheiro. Então, aí você tem que ressignificar muitas coisas na sua vida para você aprender esse tipo de experiências novas, né? E que faz parte do processo da vida, né? Você evoluir, né? Enquanto ser humano, ter esse tipo de experiência. Foi difícil, foi complicado, foi porque por um lado o teu corpo sente a diferença, a tua mente ainda está conectada com as coisas no Brasil em relação à tua profissão, por tudo que eu passei. Tenho aí, sou formado em três áreas, com pós-graduação, 2 mestrados, então isso tudo vai fazendo com que entre em conflito se isso realmente vale a pena. E algumas pessoas até perguntam, mas você se arrependeu, pensou em desistir? A gente pensa em desistir muitas vezes, até porque você está longe da sua família, você pensa só em trabalho, trabalho, trabalho. Um dia sem trabalho é um dia sem dinheiro, é muito diferente. Às vezes, quando você está no Brasil, você tem o seu trabalho fixo, e às vezes você precisa de uma consulta, você precisa de um atestado, dependendo da tua situação de saúde, tem os feriados prolongados. Isso aí faz com que o teu corpo também relaxe, descanse, você possa se divertir, você possa planejar aí uma viagem curta. Então essas coisas assim eu fui sentindo muita falta, né? Existe a questão do status também, né? Você sai de um status para ir para outro status, tua cabeça tem que estar muito bem resolvida para esse tipo de desafios. Mas vamos lá, fui vencendo, vencendo, e o meu foco principal mesmo era voltar para a educação. Mas como eu volto para a educação, se o teu inglês ainda não está funcionando muito bem, não está ainda a ponto de que você se sinta confortável para uma entrevista ou até mesmo para você exercer aquela função. Então tive que dar tempo ao tempo, né? Fui trabalhando, fui estudando, fui pegando aí YouTubes, no YouTube, professores de inglês fantásticos, fui aprendendo coisa ali, fui comprando livros, aprendendo com minha esposa, até que chega o processo, né, de realmente você já entender como você vai pegar a tua vida acadêmica, a tua experiência, o teu diploma e transformar aquilo numa oportunidade de você ter a licença em um estado para que você possa exercer a tua função enquanto professor. Então fiz todo o meu processo de validação dos meus diplomas para professor, esperei, aguardei, né, os resultados, fui aprovado para trabalhar para o ensino médio. Por que fui aprovado para ter licença para trabalhar no ensino médio? Porque a minha formação tudinho condiz na área
para ser professor para social studies, história, sociologia, filosofia. Apesar que filosofia você vê isso apenas na faculdade aqui nos Estados Unidos, não tem ensino médio. Então acabou que a minha licença foi para a área de estudos sociais. Mas e se eu quisesse ser professor do Fundamental 2, aí você precisa de um endossamento, você precisa passar aí por um processo de desenvolvimento profissional para qualificar o teu currículo para que você também seja apto a dar aula para esse tipo de ensino, né? No caso, Fundamental 2, que vai da quinta série até o oitavo ano, porque o nono ano em diante é o ensino médio aqui. Aqui no Brasil, o nono ano ainda é o Fundamental 2. Então, consegui minha licença e era o processo de encontrar uma escola, passar por um processo seletivo. No caso, a minha ideia era trabalhar em escola pública. Existe uma diferença que de escola particular para escola pública, no sentido de benefícios, no sentido de aposentadoria, ela é mais sólida, é mais sustentável. Nas escolas particulares, geralmente a hora-aula é um pouco mais baixa do que escolas públicas. Isso depende também do porte da escola particular, porque tem escolas particulares que pagam muito bem, mas no geral os benefícios, a forma de aposentadoria é muito diferente. E a escola pública traz uma certa estabilidade também, porque eles não demitem por qualquer coisa, como se fosse um emprego estável no Brasil, se você não fizer nenhum tipo de besteira, claro, né? Você seguir todos os protocolos, né, profissionalmente falando. Então, a história mesmo de chegar como turista e seguir o meu sonho com aquilo que realmente é a minha paixão vocacional, trabalhar na educação, ele teve todo esse tipo de processo e foi longo, não foi assim no instalar dos dedos. Exigiu sacrifício, exigiu disciplina, exigiu aí realmente perseverança, porque a gente às vezes quando vai comentar sobre isso, nós temos que ser honesto porque não é fácil, não é fácil, não é do dia para a noite e exige realmente muita resiliência, sabedoria também e saber que determinados desafios, né, e até mesmo às vezes a solidão, um pouco de depressão, tristeza, essas coisas acontecem. Você não se diverte muito, porque às vezes a pessoa ela acha que vai vir para os Estados Unidos, qualquer hora eu posso ir para Nova York, vou curtir lá, vou para Las Vegas. Isso demanda um tempo, porque você está começando do zero, você vai ter que reconstruir, né? E quando a gente fala em questão de reconstruir, exige muito esforço. Se você pegar aí vidas de famosos, né? Muitos famosos, até pessoas anônimas assim como eu também, muitas pessoas conseguiram seu sucesso, mas elas faliram 2 ou 3 vezes, teve que recomeçar do zero, é um processo da vida. Então, se você tem um plano para vir nos Estados Unidos, você quer recomeçar a sua vida, então tenha como essas palavras-chave, tá? Eu sei que você vai conseguir, muita gente consegue, eu sei que tem muita gente que falha, mas eu não estou aqui para julgar essas pessoas, cada um sabe o seu limite, mas quando você segue o seu sonho, né, então você sabe que algumas coisas aí vão vir como pedra, né, de tropeço, mas que não seja realmente para você cair e ficar lá, mas para que você possa entender que em determinado lugar você não pode passar, porque ali não é para você nesse momento, e que depois da tempestade, né, a gente pode colher os nossos frutos. Então, esse vídeo aí é para você que realmente tem esse plano de vir, tá, para os Estados Unidos, e segue o teu sonho, aquilo que realmente você deseja. O meu sonho era vir morar, estar legalizado aqui, ter uma condição de vida boa, né, seguir o seu sonho também profissional, seja acadêmico também, se você procura um estudo. Então, aquilo que você propor e você quiser, você vai conseguir. Mas exige realmente um,
um sacrifício que depois você olha para trás assim, só você tem história para contar, é mais suave, mais tranquilo, né? E a gente visualiza muito a vida de imigrantes aqui nos Estados Unidos, de vários países, cada um com suas histórias, com as suas dificuldades. Mas eu acho interessante quando a gente consegue compartilhar histórias aí de que nós passamos, do que vivenciamos, do que nós sofremos e o que realmente fez a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, eu estou aqui enquanto professor, enquanto educador, mas ainda tenho minhas ambições maiores de assumir uma direção na escola, ou superintendência de escola, e é isso que nos move, né? Tem a questão também de, futuramente, junto com minha esposa, de termos aí uma cidadania europeia, que são mais opções, conhecer e explorar o mundo. A gente sempre conversa, minha esposa, a vida é tão curta, né? Pra gente ficar preso a coisas tão pequenas, então o que nos move mesmo é esses desafios, né? E principalmente quando você tem a oportunidade de viajar, conhecer o mundo, você sai das páginas dos livros, você sai das páginas da internet, de imagens de vídeo, e você vê com seus próprios olhos, é uma outra sensação. Mas o importante, gente, só para finalizar o vídeo, você que pensa em vir morar nos Estados Unidos, especificamente para você que pensa em vir morar nos Estados Unidos, faz o seu planejamento, venha esse ano, porque é um ano de eleição, esse é o momento certo para você vir. A gente não sabe, o futuro está muito incerto do que realmente vai acontecer, ou pode não acontecer, né? O futuro é um mistério, mas se você tiver a oportunidade de vir, de você passar um mês, 2 meses, se é aquele determinado estado que você quer vir para morar, passa um período aqui, vai conhecendo um pouco, para não dar um tiro no escuro, porque existe uma diferença muito grande de expectativa e realidade, né? E a realidade é muito, muito dura, né? E então, se você tem a oportunidade de fazer isso, faça. Eu não tive a oportunidade porque o meu dinheiro era para dar um tiro rápido, né? Ou vai e dá certo, ou dá certo, né? E no pior das hipóteses, retornar. Mas estou aqui já indo para o meu 6º ano nos Estados Unidos. Na verdade, daqui a uns dias eu faço 6 anos e parece curto, né? Porque o tempo é relativo, né? Para alguns aí, poxa, conquistou isso tudo nesse tempo, mas para quem está dentro desse espaço e tempo parece uma eternidade, né? Mas é isso. Quis compartilhar com vocês a minha história, mas também para que você também compartilhe a sua história com outras pessoas, principalmente trazendo coisas positivas, né? Coisas negativas a gente filtra e deixa de lado, para que você compartilhe também o que você conseguiu, o que você está superando, vencendo, ou qual o medo, o receio que você tem, que você quer ouvir, qual é a dica que você deseja realmente para você que tem um plano de vir morar nos Estados Unidos. Mais uma vez, tá? Me segue no Instagram, tem uma página no Instagram. Você que é novo, está chegando aqui, agradeço você estar assistindo o vídeo, mas por favor também se inscreva no meu canal. Você que já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa aí o meu canal no seu playlist, né? Estou sempre tentando trazer alguma coisa aí que possa realmente se conectar com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer escutar. Às vezes eu também tenho a ideia de que aquilo que a gente quer escutar às vezes é penoso, não é fácil, mas é uma realidade, tá? Viver nos Estados Unidos não é fácil, mas por todos os desafios que eu passei, por todas as turbulências, eu vi que a decisão que eu fiz foi a mais correta possível e não tem nenhum tipo de arrependimento, tá? Deixa o seu like, tá bom? Muito importante pra gente. E até a próxima. Tchau!